A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amados, passaram bem essa semana? Com Jesus, sempre passamos bem. Então, queridos, hoje vamos orar. Glorioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Queremos em primeiro lugar, Senhor, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se ti guarda as nossas casas, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo, se ti guarda cada cidade, cada estado de todo o nosso país, em nome de Jesus. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, em todo o Ártico, na Antártica, na Oceania, em toda a África, Ásia, a Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa. Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, entra em nossa casa, Senhor. Toma teu lugar de honra em nome de Jesus. Oh, declaramos o governo, o domínio e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, ou de Nazaré. Amém, amados? Você pode erguer sua mão e convidar Jesus para entrar e sentar e cear contigo na tua casa? Entra, Senhor. Toma teu lugar de honra na minha cozinha, na minha sala, na minha casa, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês estão vendo que hoje nós estamos diferentes aqui, porque esta semana, por esses últimos dias, nós temos visto o mundo inteiro num caos, né? Um caos no clima, um caos nas relações políticas, econômicas, ameaças de guerras, né? E etc. Isso tudo, queridos, são princípios de dores, né? E as dores só vão aumentar. Se alguém disser que não vai, tá se enganando a si próprio, porque vai. Existem tempos, né? Tempos que o melhor e o maior exemplo disso é uma mulher quando entra em trabalho de parto. Ela começa aos pouquinhos, uma cólicazinha, né? Uma dorzinha, uma endurecidinha na barriga, e aquilo só vai aumentando até a criança nascer. Né? Então, a palavra do Senhor diz que quando nasce, a mulher se esquece de toda a dor que passou, sofreu. Né? Tanto é que quem trabalha ou trabalhou já em hospitais, em salas de parto, sabe. A maioria das mães diz assim: nunca mais eu vou ter o filho, esse é o único. Aí uma vez eu brinquei com muitos assim: os teus filhos são lindos, até o ano que vem. Aí aconteceu que no ano que vem aquela mãe veio, e a gente não lembra, né? Porque passam muitas mães, né? Ela chegou e disse assim para mim: tu te lembra de mim? Eu, não. Tu disse para mim até o ano que vem, e não tô eu aqui agora tô com uma filhinha. E realmente passa, e aquela dor é totalmente esquecida pela alegria de ter nas mãos, de ter nos braços um filho, um bebê, né? Mais um novo membro de uma família, muitas vezes uma criança muito esperada, né? E muito querida. Então é algo muito, muito extraordinário. Bom, todo mundo tem assistido, eu creio, os jornais, né? As notícias internacionais. Na outra semana falamos a respeito de todo o caos na natureza, em todos os sentidos, amados. Deu tudo. Terremoto, incêndios, chuvaradas, tufões, tudo.
E neste momento, o mundo está sendo acometido por uma insegurança muito grande na questão não é Paquistão, como é que é o nome? Afeganistão, né? A questão dos talibãs, etc, etc, etc. Bom, é interessante que já, acho que uns 2, 3 meses atrás, o Senhor nos dizia que o mundo seria abalado. Mas fiquem firmes, né? Orem, jejuem, porque não esmoreçam os vossos corações, porque a noiva do Senhor está guardada. O Senhor vai guardar a sua noiva e nos 4 cantos do planeta, amados. E essa semana, então, muitas pessoas, né, muitos líderes começaram a chamar o povo para orar e interceder pelo Afeganistão. E aí me chamou a atenção uma coisa muito forte. O espírito hoje, esse caos todo, ele de uma certa forma será necessário no mundo inteiro, em todas as áreas. Porque se não houver um caos, não tem como mudar uma ordem estabelecida. E ela muda quando uma determinada ordem, digamos assim, não funciona mais, então ela tem que ser modificada. Historicamente a gente já viu isso, né? Quem gosta de ler os livros de história já percebeu isso muitas vezes. Inclusive na Bíblia a gente vê isso desde todo o Antigo Testamento, praticamente a gente consegue ver tudo isso. Então, me chamou a atenção, o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção a respeito. Normalmente, como é que as pessoas oram? E até na quarta-feira eu estava comentando que alguns anos atrás nós fomos convidados numa reunião de oração de um ministério na cidade de Suzano. E então, normalmente, nas reuniões de orações, os grupos de orações, dificilmente tem homens. Na maioria tem mulheres, e algumas igrejas ainda dizem assim, as irmãzinhas do coquinho ou as irmãzinhas sapatinho de fogo, não é verdade? E a gente olhar, tanto é que eu nunca esqueço, uma vez, uma pessoa veio a primeira vez na minha casa, e aí me pediram para orar, e eu estava acostumada a orar, né, já que é para orar, não me disseram assim, faz de conta que você ore delicadamente, não, ore, então eu orei. E orei em cima daquilo que eu vi, que o Senhor me mostrou, e mandei fogo nos ares, como diz. A pessoa, quando foi embora, disse assim, nossa, ela ora que nem as senhoras lá do círculo de oração lá, das irmãs, as irmãzinhas de fogo. Eu pensei assim, nossa, como será que o povo ora? E eu lembro que naquela cidade, naquela igreja que nós fomos, estava eu, minha filha, mais uns irmãos. Então nos convidaram para a oração. Ai, que bom! Orar sempre é muito bom. E aí, queridos, era um negócio assim. Alguém orando aqui. Um orava aqui, era uma ladainha. Desculpa. Era um gritaredo. Rabacatalamar, faz não sei o quê. E eu disse assim para minha filha, o que isso? Aí nós duas paramos quietas. Eu me sentei, eu parei. Pensei, que oração é essa? E aí depois era para mim trazer uma palavra, eu disse, olha, amados, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, em concordância, terá sido ligado nos céus. Aí todo mundo, amém, amém. Ok, daí eu perguntei, o que a pessoa que estava contigo no teu grupo orou? Não sei. E aí eu pergunto, quem concordou com quem? Ninguém. Eu disse assim, amados, isso é uma confusão. E eu lembro que na época, eu até fiz fiz uma encenação daquilo que o Senhor tinha me mostrado, né? Eu lembro que
A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E uma coisa que eu observei, que dentro da igreja, né, das congregações, não era 50% da igreja que podia se dizia ser em Cristo Jesus mais do que vencedora. Pelo contrário, tinham pessoas que tinham não sei quantos anos convertidas, mas os esposos ainda não eram convertidos, ou as esposas não eram convertidas, os filhos não eram convertidos, ou os filhos tinham se desviados dos caminhos do Senhor, tinham caído em vício e tudo que vocês possam imaginar. E uma desgraça. Ainda a gente não via nada com graça, a gente via uma desgraça. Aí eu lembro que na época eu peguei... Deixa eu só tirar aqui. Eu lembro que eu fiz como se diz, uma encenação para tentar mostrar para eles aquilo que o Senhor tinha me mostrado. A minha pergunta é a seguinte: alguém já fez alguma cirurgia aqui? Eu passei por 4 cirurgias, mas cirurgias de cesárea, que é uma cirurgia grande. Quem faz uma cirurgia, tu não vai depois, naquela semana, naquele dia ou no próximo mês, participar de um triatlon ou de uma maratona. Não tem condições. E, por incrível que pareça, a palavra vamos guerrear, vamos fazer guerra espiritual, ficou uma coisa, pelo menos desde o tempo de 2001 que nós nos convertemos, era uma coisa, um atrativo. Parecia que tu era um ser diferenciado, quando que a palavra do Senhor diz que nós temos que orarmos uns pelos outros, é mandamento. Mas como é que nós oramos? E aí eu ficava ali. Quando eu queria saber uma resposta, eu orava, jejuava e pedia: Senhor, me mostra. Senhor, eu preciso entender. Eu leio isso aqui, mas isso aqui não está fazendo sentido para mim. Eu preciso que a tua palavra seja viva dentro de mim, que eu compreenda ela com vida. Porque quando tu tem um encontro com o Senhor, quando o Senhor te mostra através do seu Espírito algo, podem dizer o que quiser, mas aquilo que tu viveu, aquilo que tu compreendeu, ele fica gravado no teu coração, na tua alma, e tu não esquece. Amém? E eu lembro que eu comecei a perguntar para o Senhor. Aí eu ouvi assim: a palavra do Senhor é... E a palavra do Senhor é vida, pela palavra do Senhor tudo se fez, e ficava eu. E a pergunta era: a palavra do Senhor é? E eu: viva, eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Eu pensei: espada de 2 gumes eu nunca vi, mas eu sei que significa que é uma espada que tanto corta de um lado como corta para o outro. E ela separa corpo, alma, espírito. E aí eu ficava impressionada. Ossos, juntas e medula. Eu pensei: mas por que ossos, juntas e medula? Na medula tem o nosso DNA. Na medula tem o nosso DNA ancestral, das gerações atrás de nós. Então ela é apta para discernir, né? Ossos, juntas e medulas são, muitas vezes, além do DNA, tem as enfermidades, as bênçãos, as maldições, todas essas coisas. E eu ficava pensando: nossa, realmente, muitas pessoas dizem assim: ai, quando nasce uma criança, ai, que lindinho, a cara do pai. Outro diz a cara do vô, outros dizem a cara da vovó, a cara da mãe, etc. Vocês já ouviram isso, né? Só que espiritualmente, nós também herdamos não apenas a aparência física, nós herdamos as bênçãos e as maldições. Porque está escrito que, só um pouquinho, está escrito que visitarei a iniquidade, os pecados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam. Oh, glória! Amado, se você hoje está aí se declarando cristão, é porque
há 1000 gerações atrás, alguém no teu DNA se converteu ao Senhor. E às vezes pode até passar 1000 gerações que ninguém se converteu, até você, por exemplo, ou até mim. O que acontece? Deus não volta atrás na sua palavra. Então vamos dizer que há 1000 gerações atrás alguém da minha família se converteu. E digamos que todas aquelas outras gerações, aquela primeira geração morreu, a segunda geração não quis nada com o Senhor, a terceira, a quarta, né? Digamos que chegou a 1000 gerações. Quando eu me converti, havia, vamos dizer assim, uma promessa sobre a minha vida, a tua vida. Então, ainda que os caminhos eram ruins, ainda que a herança espiritual era ruim, mas havia um tempo determinado, porque havia uma promessa de, há 1000 anos atrás, há 999 gerações atrás, que em 1000 gerações o Senhor abençoaria até 1000. Então, eu achei muito interessante isso. E eu comecei, Senhor, me mostra mais. Eu preciso compreender mais. E eu entendi que nós, quando aceitamos, invocamos Jesus, mudamos a nossa vida, nos convertemos, nós passamos a ter uma nova certidão de nascimento, onde diz ali, Sanderlina, Vedói, João, Paulo, etc. O seu nome aí, filho do Deus Altíssimo, lavado e remido no sangue de Jesus. É como se fosse uma certidão negativa. Ali, tudo que havia contra ti, todos os teus pecados, tudo que havia de maldição hereditária, tudo aquilo que poderia nos alcançar a partir do momento que tu invocou Jesus, modificou tua vida, o sangue de Jesus é lava, e lá está escrito, nada consta. Sabe quando a gente precisa alugar, comprar alguma coisa, a gente vai no cartório para fazer uma negativa de protesto. Então lá está escrito o quê? Não consta nada em 5 anos, em 10 anos. Então, com Jesus é escrito o nosso nome no livro da vida, com o sangue de Jesus, não é com caneta Bic, não é com tinta esferográfica, não é com nada, tinta tenaz, seja lá o nome que for, mas é com o sangue de Jesus. E tudo que havia de legalidade espiritual negativa é apagado, até 1000 gerações atrás. E isso é maravilhoso, só que a partir do momento que eu passei a ser herdeira das promessas de Deus, como é que eu faço? Como é que alguém para receber uma herança tem que fazer? Em primeiro lugar, ela tem que se identificar como um herdeiro, um filho, um neto, um parente, alguém que seja herdeiro nesta linhagem para poder receber a herança. Então agora eu sou lavada no sangue de Jesus, somos. Então nós temos direito às heranças espirituais, naturais e sobrenaturais no nome de Jesus. E eu assim, tá, Senhor, e como é que a gente faz isso? Por quê? Eu vi, amados, pessoas de círculos de oração, pessoas sinceras, oravam e nada acontecia. E eu vou contar uma coisa, eu descobri uma coisa, que Deus não se move pela minha, como é que se diz? Eu costumo dizer churumela, pela minha queixa, pelo meu, oh Senhor, olha só, eu tenho feito isso, feito aquilo, blá, 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 blá. Não, Deus se move pela sua palavra. Né? E eu lembro que assim que eu me converti, já comecei a jejuar, acho que no primeiro, segundo dia. Por quê? Que eu li lá que haviam castas que só, como é que se diz, que só saíam, né, com jejum e oração. Que tremendo isso, né? Então a partir de hoje que vão morrer de fome em nome de Jesus. E realmente, boa parte, amados, daquilo que eu faço hoje em termos de oração, de intercessão, foi o que o Espírito Santo
me mostrou. E eu lembro que sempre quando eu tinha oportunidade, quando o pastor João vinha a Porto Alegre, eu mostrava para ele, dizia para ele, e ele dizia sim, minha filha. Outras vezes, algumas coisas que estavam meio fora, ele dizia, temos que ter cuidado disso. Então, quero contar para vocês e sentir necessidade, né, até pelo grupo do Telegram, onde todo mundo já queria sair orando, guerreando, amarrando principado, potestades, etc. E nós nos convertemos num movimento de guerra espiritual que estava havendo em 2001, aqui no Brasil e no mundo. Se orava pelas janelas 40, isso e aquilo, né? Não via muita coisa de diferença. Por quê? E eu ficava ali, por quê, Senhor? Por quê? Por que tanta retaliação? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Né? E aí está escrito lá na palavra de Deus assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você ainda tem pessoas na sua casa que não são convertidas, diga, Senhor, está escrito na tua palavra que eu e minha casa, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais, minha mãe, meu tio, meu avô, servirão ao Senhor. Servirão ao Senhor. Então está escrito e declara todos os dias até isso acontecer. Amém? E eu lembro que eu comecei a fazer isso. Eu comecei a orar, a interceder assim de guerra mesmo, pela conversão do meu filho mais novo, o Maximiliano. E eu acho que o propósito não durou um dia. Porque no segundo dia eu já orava pelos meus irmãos em Cristo, pela minha cidade, e aí vai. Mas glória a Deus, porque o Senhor foi nos ensinando. E amados, e aí um dia o Senhor assim, a minha palavra é... E eu começava, escudo e broquel. O que é escudo, amados? É como um guarda-chuva. É como um guarda-chuva. Um escudo é como um guarda-chuva, né? Ele nos guarda. Um guarda-chuva grande, ele nos protege de chuvas fortes. Às vezes a gente está com aquela sombrinha meio de China, às vezes bate um vento, levanta tudo. Eu lembro uma vez que eu estava vindo do meu trabalho para pegar o trem e numa daquelas sombrinhas bem bonitinhas. Daqui a pouco veio um vento, ergueu ela para cima, virou do avesso a sombrinha, não serviu mais para nada. A primeira lixeira antes de entrar no trem, joguei ela. Mas o escudo do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é espada. Ela tanto serve para um decreto de juízo contra os inimigos espirituais. Também, assim como ela é um decreto de juízo contra o inimigo espiritual, ela é um decreto de juízo de alinhamento para a minha vida também. Porque ela faz isso, ó. Ossos, juntas e medula. Amém, amados? Então, nós começamos a colocar no papel, porque eram muitas palavras. Quando começou a saltar os nossos olhos, o Senhor foi mostrando isso. E um dia, foi antes do tsunami lá na Indonésia em 2005? 2004? Sei que foi em dezembro daquele ano, de 2004, se eu não me engano, tá, queridos? Todo ano eu fazia um jejum, praticamente quase todos os dias, durante esses 7 anos. E eu tive um sonho. Que claro, num sonho eu estava dormindo, né? Neste sonho eu estava dormindo e eu acordei com um barulho horrível, assim. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu me levantei, abri a janela do quarto que ficava desse lado, virado para o oeste, e eu vi do lado sudoeste, que é da onde vem as piores tempestades nossas aqui. Elas vêm do sudoeste e do norte. Do sudoeste porque pega parte dos ventos da Antártica com os ventos quentes do Pacífico, do Atlântico, e normalmente são as tempestades mais feias. E eu vi uma tromba d'água, era como se fosse uma tromba d'água, era uma coisa horrível. Eu olhei assim, meu Deus, o que é isso? E eu ouvi quando o Senhor disse, levanta os escudos da minha palavra sobre a minha igreja, minha noiva. E eu, ok, Senhor.
Voltei, sentei na cama, peguei a Bíblia e comecei a declarar a palavra. Declarar aquilo que o Senhor estava me mostrando, né, há já algum tempo. E quando terminei de orar tudo aquilo, eu fui na janela e olhei. Então, a minha casa, a nossa estrutura estava tudo ok, mas fora estava horrível, estava um caos, tinha crateras gigantes por onde aquele como se fosse um furacão, uma tromba d'água passou. E eu fiquei muito com aquilo, né, pensando, Senhor, me dá esse entendimento. Daí o Senhor começava, a minha palavra é escudo. Então, quando eu declaro a palavra do Senhor, amados, a Bíblia é repleta de decretos de juízo contra tudo que é tipo de atuação. Demônios do Egito, espíritos de morte, espíritos de Babilônia, espíritos de sedução, de prostituição, de religiosidades, gente, o que você imaginar está escrito. Então, nós começamos a passar para o papel e começamos a declarar, porque o Senhor mandou. Então, o que eu aprendi? Em primeiro lugar, eu não vou para a guerra. Eu não vou para um tipo de intercessão com a minha casa, com as janelas abertas, com brecha na minha casa. Não, a minha casa tem que estar direitinho. Então, orava, jejuava, quando tinha consertado a vida 500 mil vezes, orando, passando ali de novo para ver se estava tudo ok, e começamos a estabelecer os escudos da palavra do Senhor. Começou, em primeiro lugar, você ora pela sua casa. Se tem alguém que não é cristão ainda, ou que está desviado, Senhor, o teu sangue, Jesus, cobre o meu filho, os meus filhos, sangue, Jesus. Senhor, eu não abro mão da tua promessa. Eu não abro mão da tua palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, o João, o Pedro, a Maria, a Ângela, seja lá o nome que for, servirão a ti, Senhor. E aí sim, levanta muralhas de fogo flamejante em volta da nossa casa, assim como está escrito lá em Isaías 4, do 4 ao 6, que diz que no deserto, o Senhor durante o dia colocou uma nuvem que protegia os hebreus do calor do sol, aquele sol horrível, aquele sol quente de sei lá eu quantos graus, 40 graus, talvez mais, né? E de noite o Senhor colocava uma coluna de fogo que iluminava e que protegia e aquecia. Então, nós também pedimos isso hoje. Senhor, levanta muralhas de fogo flamejante em volta da minha casa, do meu pátio, da minha residência, da minha chácara, da casa dos nossos irmãos em Cristo. E é assim que eu oro todos os dias por todos aqueles que participam, que estão no grupo do Telegram, e daqueles que estão nos outros grupos, e os que assistem e participam das sextas-feiras dos encontros com Jesus. Então, amados, é assim. E nós ajudamos muitas igrejas, muitos ministérios que estavam assim um caos que vocês não têm noção. Por quê? Porque todos iam para a guerra. Vamos orar, né? Agora eu ouvi assim, eu amarro o principado de não sei do que. Gente, principados e potestades, eles são da hierarquia do diabo e Satanás. Então eles são, como se diz, eles têm toda a legalidade aqui no planeta. Tem, porque o homem deu essa legalidade para ele. E então eu vou lá amarrar esses bichos. Primeiro, aí tu começa lá lançando a palavra, né? Mas só que tu tá lá sozinho. Tu tá lá orando, a tua casa tá aberta, né? A tua família tá daquele jeito, aquele dia você brigou em casa, discutiu com não sei o que, né? Mas de noite é o dia de ir para a igreja, interceder pelas nações. Olha, amados, em primeiro lugar, cuida do teu Israel. Porque Deus não vai te cobrar das nações, mas vai te cobrar da tua casa. Deus vai cobrar e cobrar as contas com aquilo que nós fizemos, por exemplo. Nós vamos dar conta a Deus, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Então,
Para quem nós vamos dar conta disso? Então precisamos, e muitas vezes, amados, essas coisas não são ensinadas. Simplesmente te jogo lá, te jogo como se diz, você se converteu hoje, você tem fome e sede de orar, de jejuar, de aprender da palavra, né? E não ensinam, né? Então, queridos, continuando. Aí nós aprendemos isso e começamos a declarar a palavra do Senhor. No início eram 3 ou 4 pessoas, então a gente jejuava 24 horas. Sempre tinha alguém orando e jejuando, intercedendo uns pelos outros. Porque o Senhor me mostrava assim. Eu orei e jejuei durante 40 dias para o Senhor me mostrar que eu queria entender o que era essa coisa que estava todo mundo falando no Brasil. As pessoas não perguntavam qual o seu nome. Diziam assim, qual é a tua cobertura espiritual? Eu olhava assim, olha, eu sirvo ao Senhor. Não, quem é o fulano de tal que está acima de ti? E eu disse assim, Senhor, me mostra isso. Me mostra se a gente tem que estar debaixo de alguma cobertura. Nos mostra isso. E orei de verdade, sempre orei de verdade, né? E jejuei durante 40 dias. Não lembro se eu fiz jejum de líquido, sei lá, não lembro. Até um dia que eu tive um sonho. E o Senhor me mostrou assim, eu vi como se fosse um púlpito, mas bem baixinho assim, sabe? Normalmente as igrejas gostam de fazer aquilo bem alto, né? Bem grande, né? Dá uma sensação de grandeza, de poder, né? Oh, pastor poderoso, olha lá. Bom, aí, amados, eu vi bem baixinho. E eu vi uma figura de um homem de joelhos, assim, com os braços para cima, orando, clamando, orando, intercedendo. E aquilo foi muito impressionante. E eu vi um dedo. Veio um dedo assim no ar e escreveu: a cobertura é tabernáculos. E eu acordei na hora, tabernáculos? O que é isso? Ministério tabernáculo? Não deve ser isso. Aí o Senhor dava aquela palavra: e ele tabernaculou no meio do seu povo. O que significava? Que a nossa dita cobertura espiritual que nós temos que ter é sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fora disso, quando naturalmente nos colocamos debaixo de coberturas humanas, significa que se a tua cobertura humana pecar, você também vai estar levando as chibatadas aqui, ó. Porque você se colocou debaixo de cobertura humana. Não existe cobertura humana suficiente ou poderosa que se compare ao Espírito Santo de Deus, ao sangue de Jesus. Não existem. Isto é fábula humana, criada por homens, ideologias de engano, tá? Então, mas o que o Senhor me mostrou é o seguinte, que se eu declarar a palavra do Senhor, em primeiro lugar, sempre, amados, pela sua vida, sua família, depois para os irmãos da igreja, para os parentes, os irmãos da igreja, pelas pessoas moradoras da tua cidade, do estado, da nação, dos 4 cantos do planeta. E tu declarar a palavra é viva. A palavra, ela não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Mas tem que dar um propósito a ela, né? Porque senão ela fica, assim. Não está escrito que nós vamos dar conta de todas as palavras que saíram da nossa boca? E inclusive diz assim, que cuidado o que sai da tua boca, porque vai que uma ave de rapina, é o demônio, né? Vai lá e pega aquela tua palavra e vai dar cabo dela. Então, que da nossa boca saia palavras de bênção, né? Decretos de juízo contra o inimigo espiritual. Porque a nossa luta não é contra pessoas, né? Mas é contra aquilo que as domina ou as influenciam. Mas eu não preciso ir lá amarrar não preciso fazer isso. Porque o Senhor deixou na sua palavra tudo isso escrito, amados. Tudo isso, sabe? E hoje em dia, atualmente, existe uma coisa, um espiritual
muito orgulho denominacional dentro das igrejas, de nomes. Por isso que o Senhor disse, né, que Ele vai buscar não a igreja, vai buscar a noiva que está dentro das igrejas dos homens. Amém? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Você quer um exemplo? Lembra quando eu disse que o Senhor não se move pela minha churumela, né? Ai, isso, ai, aquilo, né? Não, Ele se move pela sua palavra. Então vamos pegar aqui, ó. Mateus 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. O que Jesus respondeu, queridos? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Você pode dizer assim: glória a Deus. Está tudo na palavra, amados. Está tudo na palavra do Senhor. Um outro exemplo muito tremendo que eu acho que está em Mateus também, Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso. Olha como Jesus, como o Senhor ora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu estado, na nação brasileira, nos 4 cantos do planeta Terra, em nome de Jesus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores ou pecadores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas ou as dívidas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, as dívidas. Então é mandamento. Mandamento de cura, amados, é perdão. Perdão, perdão, perdão. Então vamos ler, queridos. Eu vou ler aqui e já vou estabelecer, e depois a gente provavelmente vamos escrever alguma coisa, mas você vai abrir o entendimento, porque a Bíblia é cheia de decretos de juízo contra os inimigos das nossas almas. Então, é de proteção. E de proteção. Amém? Então vamos lá. Isso é uma oração intercessória, tá, amados? Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno.
Colocamos-nos diante do trono da graça de Deus e apresentamos a igreja, a noiva de Jesus Cristo de Nazaré, no estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, no altar de Deus, em nome daquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Efésios 1:21. Deus amado, eu apresento, Senhor, a minha vida, a minha família, os nossos bens, a nossa saúde, as finanças e tudo que nos diz respeito. Os irmãos que fazem parte dos encontros com Jesus, os irmãos que estão nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, aqueles, Senhor, que estão nos missionários, os evangelistas, aqueles que estão, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos aqueles que fazem parte, Senhor, da nossa família, a grande família do Senhor. Os ministérios que nós conhecemos, Senhor, os pastores, os líderes, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelos pecados que temos cometido como igreja, especialmente pelos pecados ocultos que dão legalidade ao inimigo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos traga lembrança, tudo aquilo que estiver no esquecimento, para que aquilo que o inimigo tem na mão, para que nós possamos nos arrepender, pedir perdão e sermos limpos e purificados. Pedimos perdão por todo o pecado que a igreja do Rio Grande do Sul, do Brasil, dos quatro cantos deste planeta tem cometido contra o Senhor. Pedimos perdão também por todo o pecado de feitiçaria e de idolatria que permitimos de alguma forma que entrasse dentro da igreja, nos contaminando e misturando o santo com o profano. Queremos declarar o Salmo 51. Compadece-te de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade. Purifica-nos do nosso pecado, pois nós conhecemos as nossas transgressões. E o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fizemos o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se fosse, eu ofereceria holocausto. Tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, faze o bem à nossa nação, faze bem à nossa vida, à noiva, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Isso aqui é Antigo Testamento, eu costumo dizer, Senhor, nós te louvaremos e bendiremos ao teu nome, declaramos que o teu sangue é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar,
purificar e santificar em nome de Jesus. Eu oro e estabeleço esse salmo como escudo contra cada um desses pecados em nome de Jesus. Declaramos Efésios 6, do 11 ao 17. Revestimos-nos de toda a armadura de Deus, para podermos permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, aí vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nos cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos e pedimos que a armadura de Deus seja ajustada sobre a nossa vida e a vida de cada irmão da noiva do Senhor que nós intercedemos, e seja igualmente revestida com o resplendor da glória de Deus, com uma capa de humildade e um manto de invisibilidade ao mundo espiritual negativo. Pedimos ao Senhor que dê ordens aos seus anjos e arcanjos com todas as armas para guerrear nos ares, na terra, no segundo e terceiro céus, no mar, nas cidades, e que os seus atalaias sejam revestidos das armas espirituais necessárias para cada nível distinto desta guerra. Nós pedimos que os anjos do Senhor, dos exércitos, arcanjos, sitiem todo o Brasil, todas as cidades, municípios, distritos, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, toda a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa. E todas as congregações aqui representadas, as famílias aqui representadas. Senhor, nós intercedemos por todos aqueles que estão neste planeta, Senhor, em grande tristeza, em grande aflição, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. E se for da vontade do Senhor, que o Senhor dê ordens ao arcanjo Miguel para estar à frente desta batalha, pois a batalha é do Senhor. Oramos para que tudo seja, todo o restolho de guerra, toda a poeira maligna seja retirado, recolhido, destruído e levado para o abismo em nome de Jesus. Amém, queridos? Pedimos também que o exército do Deus vivo se posicione para guardar os ares, a terra, dispondo os anjos e arcanjos do lado direito e esquerdo de cada estrada, que guarde também, Senhor, todos os locais de cachoeiras, rios, lagos, mar, floresta, os altos montes, as montanhas, que os 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, que muitas vezes são usados pelo ocultismo, Senhor, como portais, que sejam fechados, selados com o precioso sangue de Jesus. Impedido seja que enviem qualquer coisa das trevas contra a noiva do Senhor, contra o ministério e propósito pelos quais nós intercedemos, contra as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro e proclamo em nome de Jesus, declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva, a igreja do Senhor, nem contra as nossas vidas, nem contra os propósitos pelo quais nós oramos. Declaramos Isaías 47, desce. Isso aqui é um decreto de juízo contra o espírito da Babilônia. Tudo que é declarado, tudo que abrange as consequências, todas as práticas desse espírito, nós declaramos Isaías 47 como um decreto de juízo. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta no chão sem trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a mimosa nem a delicada. Toma mó e moe a farinha, remove o teu véu, suspende a cauda da tua vestidura, descobre as pernas e passa os rios. A tua nudez será descoberta e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum quanto ao nosso Redentor. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel.
assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque não serás chamada mais a senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Não usaste de misericórdia para com eles, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o seu jugo. E disseste: eu serei senhora para sempre, de sorte que até agora não tomaste a peito estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas descuidada, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em todas as suas e todas a sua plenitude virão sobre ti. Apesar da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me vê? A tua sabedoria e o teu conhecimento, essas coisas te perverteram. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, de que por encantamentos não saberás livrar-te. E tal destruição cairá sobre ti, que não a poderá afastar. E virá sobre ti de repente tão impetuosa desolação, que não a poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te has fatigado desde a tua mocidade, e vê a ver se podes tirar proveito, ou se porventura podes inspirar terror. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levante-se, pois, agora e te salves os teus astrólogos, que contemplam os astros e os que nas luas novas prognosticam o que há de vir sobre ti. Eis que são como restolho, o fogo os queimarás. Não poderão livrar-se do poder das chamas, pois não é um braseiro com que se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem te has fatigado. Os que tiverem negócios contigo desde a tua mocidade andarão vagueando, cada um pelo seu caminho, não haverá quem te salve. Jeremias 46, do 14 ao 28. É um decreto contra todos os espíritos, todos os ataques, as coisas do Egito. Anunciai-o no Egito, proclamai isso em Migdol, proclamai-o também em Mênfis e em Tápanes. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorará o que está ao redor de ti. Porque estás derribado o teu valente? Ele não ficou em pé, porque o Senhor o abateu. Fez tropeçar a multidão, caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos para o nosso povo, para a terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali Faraó, o rei do Egito, e apenas um som deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como Tabor entre os montes e como Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires cativeiro, ó moradora filha do Egito, porque Mênfis será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Novilha muito formosa é o Egito, mas já lhe vem do norte um tavão. Até os seus mercenários no meio dela são como os bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas, fugiram juntos. Não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua punição. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com o exército e virão contra ela com machados como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de
de Tebas e a Faraó e ao Egito, juntamente com os seus deuses e os seus reis, sim, o próprio Faraó, e aos que nele confiam. Os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo, pois destruirei totalmente todas as nações para onde te arrojei. Jeremias 47. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas, e tornar-se-ão em torrentes transbordantes, e alargarão a terra, e quanto há nela e a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão, e todos os habitantes da terra uivarão. Amados, isso já não está acontecendo? Ao ruivo estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, pois o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A calvície é vinda sobre Gaza, foi desarraigada a Asquelon, bem como o resto do seu vale. Até quando te sarjarás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? Contra Asquelon e contra o litoral é que ele a enviou. Jeremias 50, do 2:34 a 39. Anunciai entre as nações e publicai, arvorando o estandarte. Sim, publicai, não encobrai, dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, caído está Merodach, confundindo estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o filho de Israel e os filhos de Judá são juntamente oprimidos, e todos os que levaram cativos os retêm, recusam soltá-los. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente defenderá em juízo a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os paroleiros, e eles ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e eles desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que se acha no meio dela. E eles se tornarão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e estes serão saqueados. Cairá seca sobre as suas águas, e elas secarão. Pois é uma terra de imagens esculpidas, e eles pelos seus ídolos fazem-se loucos. Por isso feras do deserto juntamente com lobos habitarão ali. Também habitarão nela avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Oro e estabeleça esse texto como decreto de juízo contra os nossos inimigos, contra os inimigos da noiva do Senhor, contra o espírito de dissimulação, contra todos os servos do diabo e de Satanás que se levantaram contra a igreja do Senhor, contra as nossas vidas, contra as cidades, os países que temos orado, contra os projetos que nós temos intercedido. Declaramos 1 Reis 21, 19, 21 e 22. E falar-lhe-ás, dizendo:
Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falhar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu próprio sangue. Ao que disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Amados, quantos líderes têm se vendido e estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Eis que te trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem escravo ou livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. 2 Reis 9, 30 a 37. Depois Jeú veio. Isso que nós lemos é um decreto contra todo o espírito de Acabe, todo aquele que se vende o evangelho, que se troca, que não assume a liderança e a direção do Espírito Santo de Deus, de Jesus, queridos. E o que nós vamos ler agora é um decreto de juízo contra o espírito de feitiçaria de Jezabel. 2 Reis 9, do 30 ao 37. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Por que pintou os olhos? Porque as pessoas que estão debaixo, sobre a influência desse espírito, elas têm um encantamento, elas são encantadas e tem que ser quebrado e cancelado. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-as daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Amados, esse espírito não se negocia com o espírito de feitiçaria. Não se negocia com o espírito de engano. Não se aceita as palavras de sedução desta falsa profetisa. Não se aceita as lisonjas desse espírito. Isso é um sistema de governo corrupto dentro das igrejas, que influenciam muitos homens, né? Homens, mulheres, né? Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Tendo ele entrado, comeu e bebeu. Depois disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram: pelo que ele disse, esta é a palavra do Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Em nome de Jesus, estabelecemos estes textos como decretos de juízo contra os espíritos de Acabe e de Jezabel e pedimos ao Senhor que retire o manto de invisibilidade que está sobre eles, que possam ser discernidos e identificados, que seja cancelado todo encantamento que muitas vezes impede a igreja de enxergar, a igreja de se converter de todo o coração. Eu oro para que seja anulada a ação dos demônios que protegem os farejadores, os rastreadores e os espias do inimigo, além de todos seus comandados, de forma que eles não possam entregar ao inimigo
e aos seus comandados nenhuma informação sobre a ação da noiva, da igreja, dos ministérios, dos propósitos das pessoas por quem nós temos intercedidos em nome de Jesus. Que todos os espias, vigias e olheiros do diabo e de todas as hostes da maldade fiquem cegos, surdos, mudos, inoperantes, sejam amarrados e presos em cadeias eternas no abismo em nome de Jesus. Mateus 12:29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro não amarrar o valente, então lhe saquear a casa? Que sejam todos os valentes das trevas amarrados, manietados, inoperantes em nome de Jesus. Isaías 40:23. É Ele quem? O Senhor, que reduz a nada os príncipes deste mundo e torna em coisas vãs os juízes da terra. Em nome de Jesus, declaramos esta palavra, que seja amarrados os valentes de religiosidade, de tudo aquilo que tem se levantado contra a noiva, contra o Espírito Santo de Deus no Brasil, nos quatro cantos desta terra, em nome de Jesus. E todo espírito que tem gerado divisão dentro da igreja, em nome de Jesus. Declaramos Isaías 4, do 4 ao 6. E criará o Senhor sobre toda a extensão do Monte Sião, e criará o Senhor sobre toda a extensão da minha casa, da minha família, e sobre as assembleias dela uma nuvem de dia, e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel, e também haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. 1 Samuel 26:12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém houve que o visse, nem que o soubesse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Eu oro para que todo o plano, toda a artimanha do diabo e de seus demônios contra a igreja do Senhor, contra os irmãos, a noiva do Senhor, e contra todos os propósitos e pessoas pelas quais nós intercedemos, sejam anulados e queimados com o fogo e o resplendor da glória de Deus. Que o inimigo entre em sono profundo a partir deste momento até o dia do juízo final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amarramos todos os espírito de morte, de roubo, de acidente, de violência. Nós os proibimos de atuar contra a noiva do Senhor nos quatro cantos deste planeta, em nome de Jesus. Que todo farejador fique sem faro para encontrar os filhos do Senhor, e que haja confusão no arraial do inimigo, de forma que eles se farejem entre si, igualmente que todo servo de Satanás, dos nossos inimigos, né, sejam todos anulados, cancelados, surdos, cegos, mudos, manietados, no nome do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos Salmo 18. Nós te amamos, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram, torrentes de perdição me amedrontaram, cordas de Sheol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, sim, clamei ao meu Deus do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu.
Trevas espessas havia debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Do resplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens saraivas e brasas de fogo. O Senhor trovejou a sua voz. A voz do Senhor trovejou. E havia saraivas e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. Do alto estendeu o braço e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca afastei de mim os seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante aos seus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, e para com o homem perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, e para com o perverso te mostras contrário. Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu o abates. Sim, tu acendes a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Com o teu auxílio dou numa tropa. Com o meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Glória a Deus. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustém e a tua clemência me engrandece. Alargas o caminho diante de mim. Os meus pés não resvalam. Persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto senão depois de os teres consumido. Atravesso-os de modo que nunca mais se podem levantar. Caem debaixo dos meus pés, pois me cinges de força para a peleja. Prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Fazes também com que os meus inimigos me deem as costas. Aos que me odeiam, eu os destruo, clamam, porém não há libertador. Clamam ao Senhor, mas ele não lhe responde. Então os esmiuço como o pó diante do vento. Lança-os fora como a lama das ruas. Livra-me das contendas dos povos e me fazes cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia se me sujeita. Ao ouvirem de mim, logo me obedecem. Com lisonja os estrangeiros se me submetem. Os estrangeiros desfalecem e tremendo saem dos seus esconderijos. Vive o Senhor. Bendita seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de benignidade para com os seus ungidos, para com Davi e a sua posteridade para sempre. Estabeleça o escudo da palavra de Deus contra os obreiros da iniquidade, que tem se levantado contra as vidas por quem nós oramos, as famílias, contra a noiva do Senhor, contra os projetos e todos os locais neste planeta. Eu oro para que os anjos e arcanjos do Senhor dos Exércitos os levem cativo para o abismo e lá fiquem presos em cadeias eternas, sem direito de retorno nem de substituição de demônios, em nome de Jesus. E que lá permaneçam
permaneçam até o dia do juízo final, onde o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e eles serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Apocalipse 20:10. Porque tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu nos livrarás do laço do passarinheiro e do veneno mortal. O Senhor nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós encontraremos refúgio. A fidelidade será o nosso escudo protetor. Nós não temeremos o pavor da noite, que se chama Lilith, nem a flecha que voa de dia, Retz, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, Deber, nem a praga que devasta ao meio-dia, Shentzou-Haim. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Ketebes, nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios. Se nós fizermos do Altíssimo o nosso abrigo, nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, à nossa saúde, aos nossos bens, porque aos seus anjos ele dará ordens ao nosso respeito para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos segurarão para que não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte, a serpente, porque ele nos ama. O Senhor afirma: eu os resgatarei, eu os protegerei, pois conhecem o meu nome. Vocês clamarão a mim e eu lhes darei resposta. Na adversidade estarei com eles, com vocês vou livrá-los e cobri-los de honra e de vida longa. Eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Eu estabeleço o escudo da palavra de Deus do Salmo 91 sobre a minha vida, minha família, sobre os meus irmãos em Cristo, sobre a noiva nos 4 cantos deste planeta, sobre todos aqueles que declaram Jesus Cristo de Nazaré como seu único Senhor e sobre aqueles que ainda vão se entregar ao Senhor, ainda vão invocar o nome de Jesus. Declaramos esta palavra também como um decreto de juízo contra todos os comandados do diabo e de Satanás que têm se levantado contra a noiva do Senhor, a igreja do Senhor. Declaramos o Salmo 105. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, regozijem-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão sobre toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança, quando eles eram ainda poucos em números, de pouca importância e forasteiro nela, andando de nação em nação, de um reino para outro povo. Não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhe todo o sustento do pão. Enviou adiante deles o varão. José foi vendido como escravo, feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda.
para, a seu gosto, dar ordens aos príncipes e ensinar aos anciãos a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração destes para que o odiassem o seu povo e tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, os quais executaram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou a escuridão que a escurecesse, e foram rebeldes à sua palavra. Converteu-lhes a água em sangue e fez morrer os seus peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Ele falou e vieram enxames de mosca em todo o seu termo. Deu-lhe saraiva por chuva e fogo abrasador da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Fez sair com alegria o seu povo e com cânticos de júbilo aos seus escolhidos. Deu-lhes a terra das nações e eles herdaram o fruto do trabalho dos povos para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Estabelecemos esta palavra como escudo sobre cada pessoa por quem nós temos intercedido, pela noiva, a igreja do Senhor, sobre todo o nosso Brasil, sobre todos, e declaramos como um decreto de juízo contra os falsos deuses e espíritos malignos. Quebramos em nome de Jesus todo encantamento do Egito liberado contra a igreja do Senhor. O Senhor estabelece o seu trono no céu e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem às suas palavras. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Salmo 103, 17 e 23. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz como de um manto, que estende os céus como uma cortina. És tu que põe nas águas os vigamentos da tua morada, que fazes das nuvens o teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes dos ventos teus mensageiros e de um fogo abrasador os teus ministros. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobriste do abismo como de um vestido. As águas estavam sobre as montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão puseram-se em fuga. Declaro que entronizamos a majestade de Deus sobre as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, sobre os quatro cantos deste planeta, sobre a vida de cada pessoa por quem nós temos orado e intercedido, em nome de Jesus. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferentes, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles nos cercaram com palavras de ódio, atacaram-nos sem motivo, mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, intervém em favor de Israel, intervém em favor da tua noiva e todas as pessoas e propósitos pelos quais nós temos intercedido. Por causa do teu amor, livra-nos, pois é sublime o teu amor. Salmo 109. Em nome de Jesus, passamos o sangue do Cordeiro Santo sobre todo decreto contrário à palavra de Deus que foi liberado contra a noiva do Senhor. Em nome de Jesus, declaramos o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre.
Declaramos Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que estás entronizado nos céus. Eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Compadece-te de nós, ó Senhor, compadece de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Proclamamos este texto como decretos de juízo contra todos os nossos inimigos que têm atuado contra a noiva do Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Salmo 110:1. Em nome de Jesus, que a língua de todo falso profeta se apegue ao céu da boca, que não saia dos seus lábios maldições, mentiras, falsas profecias contra as pessoas, contra a noiva do Senhor, nos quatro cantos deste planeta. Que quando quiserem amaldiçoar, que dos seus lábios apenas saiam palavras abençoadoras, que as suas línguas permaneçam apegadas ao céu da boca, até que declare e confesse que só o Senhor é Deus e que toda a terra exulta das suas maravilhas. Está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo de Nazaré é Rei e Senhor, o Cordeiro Santo de Deus. Você que teme o Senhor, confia nele. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme e as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhe isto. Estes deuses, com letra minúscula, que não criaram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus que fez a terra com o seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias 10, do 11 ao 12. Que seja fechado todo o espaço aéreo da nossa nação, da nossa cidade, da nossa casa, nos quatro cantos do planeta Terra, onde tiver um cristão neste planeta, que seja fechado esse espaço aéreo e proibimos toda a atuação do inimigo e dos seus comandados, que todo o restolho de guerra, das trevas, todo o churume, larvas, ovos das maldições, todas as doenças, todas as palavras de maldição, as blasfêmias, todos os pecados, toda a corrupção, toda a contaminação, idolatria, feitiçaria e todos os atos de satanismo sejam anulados e cancelados em nome de Jesus. Que todas as fortalezas malignas, fortaleza das águas, das fortalezas de sedução, toda a fortaleza cultural, econômica, todo domínio de mamon, de iniquidade, de orgulho, Edom, de mentes malignas e toda incubadora do diabo sejam sitiados pelo exército do Deus vivo, que sejam soltos todos os seus prisioneiros e cativos destas fortalezas, que haja destruição contra as hostes do maligno e contra todos esses lugares de trevas, em nome de Jesus. Declaramos Isaías 33, do 15 ao 22. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor apoderou-se dos ímpios. Quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem dentre nós pode habitar com as labaredas eternas? Aquele que anda em justiça e fala com retidão, aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber peitas, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Dar-se-lhe-á o seu pão, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que se estende em amplidão. O teu coração meditará no terror, dizendo: onde está aquele que serviu de escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que contou as torres? Não verá mais aquele povo feroz, povo de fala obscura, que não se pode compreender e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião,
Olha para Nova Jerusalém, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali estará conosco em majestade, neste lugar de largos rios e correntes, no qual não entrará barco de remo, nem por ele passará navio grande. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas ficaram frouxas, e elas não puderam ter firme o seu mastro, nem servir para estender a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos participarão da presa, e morador nenhum dirá: enfermo estou. O povo que nela habitar será perdoado da sua iniquidade. Peça ao Senhor que todo o restolho desta batalha seja queimado no nome de Jesus Cristo. Estabelecemos estas palavras, estabelecemos sobre esses lugares a fortaleza das rochas. Declaro sobre cada vida que está participando aqui hoje via internet, ou aqueles que ainda vão assistir e ouvir, que declaramos que estamos escondidos e protegidos na fortaleza das rochas, e declaramos que é chegado o reino de Deus nestas famílias, nestas cidades, nesse estado, nos quatro cantos deste planeta, em nome de Jesus. Declaramos o Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção, e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Estabeleça esse escudo e os decretos desta palavra sobre cada uma das fortalezas citadas em nome de Jesus. Declaramos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita aí, queridos. O Senhor é o pastor da minha família. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor de eternidade a eternidade, a eternidade, a eternidade. Estabeleça esse escudo de proteção sobre toda a noiva do Senhor, sobre tudo que lhe diz respeito, sobre todas as suas famílias, cobrindo todas as suas necessidades. Também estabeleço como decreto de juízo contra os inimigos designados para atuar contra os motivos das nossas orações, em nome de Jesus. Então, Joel 2, do 18 ao 29. Então o Senhor teve zelo da sua terra e compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo:
Eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, ó animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor o vosso Deus, e que não há outro, e que o meu povo nunca mais será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Oro em nome do Senhor Jesus para que a terra natural e espiritual não retenha as suas colheitas, que elas sejam conforme a sua promessa, 30, 60 e a 100 por um, sobre a minha vida, a minha família, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, sobre a noiva do Senhor, em nome de Jesus. Em todas as áreas, área física, emocional, saúde, na financeira, com prosperidade espiritual, com revelações claras da perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, que nos sejam entregues os despojos desta guerra. Declaramos Isaías 40, do 28 ao 31, que é de renovo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Eu oro para que seja derramado o óleo, a unção de renovo da parte do Senhor, em nome de Jesus, sobre todos nós, sobre a noiva do Senhor, sobre todas as nossas famílias, por quem nós temos intercedido nos 4 cantos deste planeta, que os seus filhos andem na força do Senhor e na sua agilidade, com discernimentos de espírito, com todos os dons e interpretações de línguas espirituais, com todos os dons espiritual, graça e a unção de Deus, em nome de Jesus. Declaramos Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda
humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos uns aos outros aqui, queridos, não é tipo assim, te alugo para falar um monte de bobagem. Não. É suportando em oração. Aquele que está desanimado, você vem com uma palavra de ânimo, com palavra da verdade, sabe? Lembra das profecias, das bênçãos, das promessas de Deus. Isso é suportai-vos uns aos outros. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como os pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente a maquinações do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Estabeleça esse texto como escudo de unidade na noiva do Senhor, nas famílias e ministérios, na parte do corpo de Cristo que se reúne nos 4 cantos deste planeta e que se reúne em todas as sextas-feiras, em todos os dias, em nome de Jesus, contra todo espírito maligno que atua com divisão, em nome de Jesus. Declaramos Isaías 55, do 10 ao 11. Por quê? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê sementes ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Em nome de Jesus, ordeno e declaramos que as profecias, palavras, revelações e visões que temos recebidos nos sejam entregues no tempo devido, com entendimento, com discernimento, e cumprindo a palavra de que não voltarão vazias para ti, Senhor, mas cumprirão o teu propósito. Declaramos e estabelecemos que todos os cristãos, que todos os servos do Deus Altíssimo, declaramos que Jesus está voltando, aliás, que o arrebatamento está chegando e que se cumprirá o propósito para o qual foram estabelecidos neste tempo e neste lugar. Não mais fugirão para as cavernas ou desertos, mas serão a voz do Senhor desta terra, e por onde andarem serão reconhecidos como os filhos de Deus, como a resposta do clamor com o qual a natureza tem gemido até hoje. Oro para que o Senhor Deus, em nome de Jesus, produza em nosso coração, em nossas almas, em nosso espírito, um grande desejo pela sua presença, fome e sede da sua palavra, e que nos cubra com humildade para que não brote nenhum sentimento de orgulho em nossos corações. Estabelecemos
e declaramos o domínio do governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da noiva do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando no santuário. À frente os cantores, depois os músicos, e com eles vão as jovens, tocando tamborins. Bendigam a sua majestade na grande congregação. Bendiga o Senhor, ó descendentes de Israel. Salmo 68, do 24 ao 26. E que todo aquele que for noiva do Senhor diga amém. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Ficaram cansados? Estão cansados? Horabalasti larastorianderimas. Horibakelamayen lastilaramayesh. Sharabah elastilarabastoriandaramas. Horibayelarabaiesterirebines. Amados, eu vou ler para vocês uma das interpretações que o Senhor deu hoje a respeito da sua palavra. Tempos de lutas e aflições, tempos de incerteza e inseguranças, mas eu sou com vocês. Não deixem de clamar a mim. Não olhem e nem ouçam o que dizem os falsos profetas, que dizem profecias falsas em meu nome. Por mais que pareçam que tudo está a desmoronar ao seu lado, eu estou ali a segurar as paredes. Não se percam por medo das coisas que sobrevirão ao mundo. Eu sou com vocês. Clamem a mim, eu sou com vocês. Sou o Deus que salva, cura e liberta. Clamem a mim. Meus amados filhos, sei que alguns estão passando momentos de angústia e se questionando onde estou nesses momentos, mas meus filhos, digo sempre a vocês que não abandono e nunca abandonarei vocês, porque há os que duvidam ainda. Sigam firmes mesmo diante das adversidades. O inimigo quer plantar a dúvida em vossos corações, mas não percam a fé em mim. Sou o caminho da salvação. O tempo se abrevia cada vez mais. Não desviem do meu caminho. Clamem a mim de todo o coração e eu atenderei. Trago a cura aos enfermos e alívio aos que andam angustiados. Perseverem em oração. Conheço as vossas mentes e os vossos corações. Despertem e fiquem em vigilância. A minha vinda será em breve. Sou o Deus que cura, salva e liberta. Amém, queridos? Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. O Senhor me mostra que está chamando. Nós não podemos mais andar como cristãos fracos, como cristãos desmotivados, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré, que diante deste nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A enfermidade não é o Senhor que dá, a enfermidade é o inimigo que coloca. Então declara que o teu corpo é sarado, que o teu corpo é curado, que porque o sangue de Jesus é poderoso e suficiente. A obra da cruz é imutável. O sangue, uma gota do sangue de Jesus é poderoso e é suficiente. O que pensa eu que sou para achar que o sangue de Jesus não pode me limpar, não pode me purificar? É mentira. Que todo espírito de arrogância, todo espírito que se levanta contra o Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si, na cruz do Calvário,
tudo que havia contra mim, levou todos os pecados que eu cometi, os pecados dos meus antepassados, dos meus familiares, levou sobre si toda a maldição, foi ferido. Oh, Senhor, eu te peço, Senhor, dá uma experiência sobrenatural para os teus filhos, Senhor, que esta noite muitos venham sonhar, que eles sejam levados, que eles sejam, Senhor, transladados, Senhor, que venham ter a experiência da cruz, que eles veem lá na cruz Jesus olhando para você, olhando nos teus olhos com os seus olhos de amor, e o Senhor mostrando o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele nos ama, que Ele me ama. Diz Jesus, me ama, Ele me ama de uma forma extraordinária, que Ele foi açoitado, foi ferido, foi envergonhado, teve morte de cruz. Foi os meus pecados que o feriram, para que eu não precisasse morrer, para que nós não tivéssemos morte eterna, mas que nós possamos ter e usufruir da vida eterna, em nome de Jesus. Ergue a sua mão, queridos. Glorioso Deus, agora, Senhor, essas mãos que estão erguidas, unge as nossas mãos, a nossa mão direita, Senhor, colocamos no alto da nossa testa, Senhor, que a nossa mente seja uma mente, Senhor, vivificada, que toda fortaleza mental maligna, de dúvida, de angústia, de conhecimento humano, que seja derrubado, destruído em nome de Jesus. Declaramos a verdade do Senhor sobre a nossa mente, consciente, subconsciente e inconsciente, em nome de Jesus. Unge a nossa mão esquerda, Senhor, que o nosso coração seja totalmente, radicalmente curado, que no meu coração só tenha lugar para te louvar, para te agradecer, para engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, derrama da porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. E eu ouso, Senhor, ouso, porque também mostra, Senhor, que se tu quiseres, Senhor, assim como tu levou o teu filho, Senhor, o transladou até o Paquistão, Senhor, tu também pode transladar os teus filhos até, Senhor, o Afeganistão, em qualquer lugar deste planeta, para declararmos para aqueles que estão em grande angústia que Jesus Cristo de Nazaré os ama, que Jesus Cristo de Nazaré salva, que Jesus Cristo de Nazaré cura. Ele é o verdadeiro Deus. Sejam, queridos, radicalmente curados, radicalmente libertos, radicalmente sejam repletos de força, de graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Agora, depois de desligar, eu vou ler as mensagens. Fiquem na paz do Senhor. Que Jesus ricamente os abençoe cada dia mais. E lembre-se, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Tenham um fim de semana abençoados. E até sexta-feira que vem, no nome de Jesus. Se o Senhor assim ou quiser. Fique na paz.